Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Oi, gente! Começa a partir de agora mais um Informativo Paralelo, o programa que há um ano invade as ondas sonoras radiofônicas de Santa Catarina. E estamos no mundo inteiro pelas ondas da internet. Informativo Paralelo é produzido pelo portal Desacato e reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária, em São Miguel do Oeste. Toda semana é um novo tema para debater. Lutas, resistência dos movimentos sociais, a busca pela consciência de classe do trabalhador e da trabalhadora, tudo isso você escuta aqui. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós do Desacato damos voz aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado, e ficamos com vocês nesses 60 minutos de conversa e muito conteúdo. Na nossa companhia, o grande Raul Fittipaldi. Oi, Raul! 1,67 m em decadência. Tudo bem, audiência? Tudo bem? Eu acho que todo mundo estará muito melhor que a nossa audiência, né? Caroline, Janaína, Maiara, Santos aqui no estúdio. O decano voltou para o estúdio. Todo mundo estará muito melhor, não só pelo 1º de maio, que é nosso dia, mas muito melhor pela greve geral da sexta-feira. Eu acho que nosso ânimo melhorou e vamos discutir isso, vamos ver o que aconteceu, vamos relembrar esse momento histórico para o Brasil, pelo menos dentro do que vai do século XXI, Caroline. Ótimo, Raul! Você pode acompanhar o portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e facebook.com/portal Desacato. E a gente está no Twitter também, que é o @DesacatoBrasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. Sugira pautas, críticas ou sugestões pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info. E você pode mandar sua mensagem também pelo WhatsApp, que é no número 048 98807 7742. – 28 de abril de 2017, a maior greve geral do Brasil. Mais de 30 milhões de brasileiros e brasileiras foram às ruas em defesa dos direitos trabalhistas. As bandeiras contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e lei da terceirização estiveram presentes nesta, que foi a maior greve geral registrada no país. Para avaliar essa data, recebemos hoje aqui no estúdio da Casa da Outra o economista coordenador do DIESE, Departamento Intersindical Estatística e Estudos Socioeconômico de Santa Catarina, José Álvaro Cardoso. Seja bem-vindo, José, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês. Pois é, Zé, como está, meu velho querido, de tanta luta? Tudo certo, e contigo? Eu acho que bem, não tão bem como você. Você sempre está esplendoroso, tem aquela voz, né? Ultimamente a produção só escolhe entrevistados com vozes bonitas. No meu caso é uma ironia, né? Não, totalmente verdadeiro. Zé, tu tem muita experiência de greves, tu tem muita experiência de eventos sociais, de reivindicação, do povo na rua. Qual é a tua sensação depois desta greve geral do dia 28? Olha, Raul, pode ter sido uma mudança, uma inflexão nos rumos ali da reação ao golpe de Estado brasileiro. Seguramente, né, eu não sei se foi a maior greve da história, é bastante possível que tenha sido, mas seguramente foi a maior manifestação desde o golpe até agora, né, desde, digamos, um ano atrás, quando houve o impeachment na Câmara, o afastamento da presidente, até agora, certamente foi a maior reação
contra os golpistas, né? Zé Álvaro, tu tem muita experiência de greves, de mobilizações. Quais são os fatos que acumularam para esta greve ter mais de 30 milhões de pessoas nas ruas do Brasil? Raul, tu sabes que um fenômeno social como esse sempre tem muitas causas, né? Sempre tem muitas razões. Porém, a principal delas, no meu entender, é o próprio conjunto de ataques que os golpistas estão trazendo contra a população. Quer dizer, o programa ultra neoliberal que eles estão apresentando para a sociedade digamos, é o fator fundamental de melhoria do processo de mobilização. Nós estamos gravando excepcionalmente, porque ontem foi nosso dia, 1º de maio, estamos gravando na terça-feira, dia 2. Nesta terça-feira pela manhã, você publicou um artigo sobre isso. Quais são tuas impressões? Tu falaste praticamente de terrorismo de Estado contra a população, é isso que está acontecendo? Conforme eu escrevi naquele artigo, eu não acredito que tenha havido outro momento na história do Brasil de tantos ataques contra os trabalhadores. Nem a ditadura ousou chegar tão longe. Na verdade, o golpe ele tem 2 eixos principais, né? Um deles é retirada de direitos da população, de todos os tipos, direitos sociais, trabalhistas, etc. E o outro eixo tem a ver com a soberania do Brasil, ferir a soberania, né? Tem todo um aspecto geopolítico aí no golpe. Então, o fato é o seguinte, a razão fundamental, né, conforme eu tinha dito antes, dessa reação é justamente digamos, o nível de ataques contra o povo brasileiro. Está havendo uma reação, porque, afinal de contas, não somos um país de imbecis, né? Então a população está se mobilizando contra... Porque senão a gente corre o risco de voltar ao que o Brasil era antes da Revolução de 30, né? Antes da Revolução liderada por Vargas, onde o país era uma grande fazenda e que não havia direitos sociais e sindicais de nenhuma espécie. Sim, obrigada, José. E agora a gente vai ouvir o recorte que a gente fez nessa greve. Eu e Caroline Dallagnol falamos e conversamos com várias mulheres para saber qual que é a luta das mulheres e a importância da luta e da gente estar lá nesse dia 28 apoiando a greve geral. Pessoas com deficiência, todos e todas somos trabalhadoras e todas merecemos direito, hoje e sempre. A luta das mulheres neste dia histórico para esse país, que é um dia de greve geral das trabalhadoras e dos trabalhadores, é a luta cotidiana das mulheres por direitos, porque nós somos cidadãs, nós temos jornadas triplas, nós contribuímos com a Previdência e nós não vamos deixar esse governo corrupto, esse Congresso corrupto, acabar com direitos históricos conquistados também na luta, porque esses direitos não vieram à toa, eles vieram de luta. E a luta não vai deixar que esse governo machista, misógino, composto por personagens que nós sabemos as suas histórias, retirem os direitos de quem trabalha, de quem realmente movimenta esse país. As mulheres negras no dia 28 de abril, elas têm uma participação muito importante porque já têm os direitos inibidos pela posição que elas ocupam, né? Então todas as reformas propostas pelo governo ilegítimo que nós temos hoje afetam mais justamente por elas já terem uma posição desprivilegiada. Então nós temos que participar para ter o nosso espaço, para ter os nossos direitos reconhecidos e para mais uma vez lutar contra o racismo. Hoje a gente vive num mundo onde as mulheres negras têm os piores postos de trabalho, na maioria das vezes são terceirizadas, né? A maioria das mulheres operárias é negra, né? Então falar hoje, né, de revolucionar esse país, de fazer uma greve geral é falar de atingir essas mulheres negras que estão nesses postos de trabalho, é falar que, por exemplo, as mulheres trans têm uma expectativa de vida de 35 anos, né? Então como é que a gente vai falar de reforma de previdência para uma pessoa que mal tem uma carteira assinada, que mal tem uma expectativa de vida, né? Estou aqui pelo meu filho, estou aqui pela minha filha, estou aqui por todas as mulheres, estou aqui por todos os homens e por todas as crianças. Porque nós temos que, através do nosso exemplo, educar quem está começando, quem está vindo aqui. Isso aí o que está acontecendo é um absurdo. Algum número X que está garantido o seu salário, estão lá em cima decidindo pela maioria do povo.
Esse é porque que eu estou aqui, mesmo aposentada há 5 anos. Temos jornadas triplas, nós trabalhamos fora, nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos da casa. Historicamente o cuidado foi atribuído a nós. E esse cuidado, ele nos esgota também, ele nos tira horas e horas de trabalho a mais que não são remuneradas. Então a mulher se aposentar com alguma idade anterior ao homem não é um privilégio, é um direito muito importante das mulheres. As mulheres rurais, elas há pouco tempo conquistaram a aposentadoria, há pouco tempo conquistaram o direito de ter seu nome no registro da terra para poder se aposentar, para poder ser uma cidadã. Vamos imaginar que a perda dos nossos direitos vão afetar diretamente a nossa saúde, o nosso bem-estar como mulheres, como mães, porque... Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos, lá as mulheres não têm direito à licença maternidade. Lá eu vi mães entregando seus bebezinhos de 5 dias para outras pessoas cuidarem porque elas tinham que trabalhar. Então a gente acaba se espelhando, né? Essa nossa sociedade burguesinha acha que aquela sociedade é uma sociedade que a gente tem que se orgulhar. Mas aonde eu morei, que era no sul dos Estados Unidos, na Louisiana, eu vi muita tristeza, eu vi muita doença por causa da falta dos direitos de trabalho. Não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito à licença maternidade. E da forma como nós estamos perdendo nossos direitos aqui nesse país, estamos deixando de ser cidadãos e nos tornando empresas, porque é isso que querem fazer com toda essa nova política, a gente vai ser uma sociedade doente. E não é isso, a gente não está na vida para adoecer, a gente está na vida para produzir, para ser feliz, né? Interessante o recorte, Janaína, porque a gente conversava já no Informativo Paralelo na semana anterior, acho que era com o presidente do PT, Cadu, e também com o vereador do PSOL, Marquito de Abreu, a importância que teve para esta acumulação, ao menos em Florianópolis, Álvaro, o 8M. O 8M, o Dia Internacional da Mulher em Florianópolis, foi de alguma maneira um estopim que acumulou toda a greve do Sintracem, mas superdimensionou toda a mobilização e criou uma fraternidade, até pela característica internacional, mundial, que teve o 8M, muito forte aqui em Florianópolis. E quando a gente escuta a expressão das pessoas no microfone e das entrevistadas da Caroline e da Janaína na rua, da Maiara também, a gente percebe a importância da mulher nesta greve. Como tem se observado isso e o que significa este estado de coisas como agressão à mulher em particular, Zé Álvaro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista profissional? Olha, tem um aspecto interessante que é o seguinte, o programa neoliberal, ultra neoliberal, que esses caras estão tentando empurrar goela abaixo da população brasileira, sem tanques na rua, isso é um negócio curioso, né? Porque a gente tem um programa que é o mais anti-Brasil e antipopular da história, e curiosamente, porque os golpes são dados assim na América Latina, sem tanques na rua por enquanto, né? Não quer dizer que essa situação vai se manter. Esse programa ele prejudica os brasileiros como um todo. Porém, alguns segmentos de brasileiros são mais prejudicados. As mulheres é um caso típico, né? Por exemplo, a PEC 287. A PEC 287 é para lascar os lascados. Dentre esses lascados está a mulher, com jornada dupla, ganhando menos, né? E a mulher, assim como outros segmentos, como o trabalhador rural, terá que ser obrigada a trabalhar até os 65 anos, né? E 49 anos de contribuição se quiser receber a aposentadoria integral. Zé Álvaro, a mulher, agora vamos fazer mais um recorte. Tanto na audiência temos muitas mulheres negras e aqui no estúdio temos a Maiara e a Janaína, duas jornalistas negras. É pior ainda para a mulher negra? Sem dúvida, né? Porque os dados, nós conhecemos os dados, a gente sabe que há uma diferença significativa, por exemplo, entre o salário do homem branco e a mulher negra, né? A mulher negra recebe, segundo o IBGE, 1/4 do salário do homem branco, fazendo a mesma
mesma atividade, exatamente a mesmo trabalho. Então, o que a gente sabe é o seguinte, repito, quer dizer, é um programa que é contra todo o povo brasileiro, mas alguns segmentos, como as mulheres, especialmente a mulher negra, obviamente é mais prejudicado pelo conjunto das maldades, né? Obrigada, Zé Álvaro, pela análise. A gente tem que fazer um breve intervalo e volta em seguida. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade. A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Greve geral, ação direta que derruba o capital, é barricada. Greve geral, ação direta que derruba o capital, é barricada. Greve geral, ação direta. Não tem educação, não me dá as costas. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo. E essa semana a gente está com a discussão, a avaliação sobre o dia 28 de abril, que foi a grande greve geral, né, Carol? E para fazer a avaliação do dia 28 de abril, a gente recebe então, aqui no estúdio do Informativo Paralelo, o José Álvaro Cardoso, que é do Diese. José Álvaro, a gente sabe que esse golpe que a gente está vivendo, ele tem sempre o cunho, além de ser político, claro, tem a economia por trás, porque eles sempre falam, é porque a Previdência está falida, a reforma trabalhista é por causa dos desempregados, então vai gerar mais emprego, que parece muito contraditório. Sempre vai para o lado da economia para convencer a população, é isso? É isso, é bom a gente ter claro o seguinte, conforme eu falei antes, não existe uma ditadura aberta, uma repressão aberta, porque se fosse no tempo da ditadura militar, por exemplo, o golpe de 64 no Brasil, a gente não poderia nem estar fazendo esse programa aqui, né? Como a situação hoje é diferente, este é um golpe baseado na mentira, né? Então o Brasil está no centro de um golpe cuja base, claro, usa-se violência, usa porradaria, como a gente viu no dia 28, os caras batendo em jovens, tem gente na UTI até hoje e tudo mais, mas a base do golpe é a mentira. A mentira no campo político, social e econômico. Se mente muito, né? Em todos os sentidos. Então, por exemplo, déficit da Previdência, para justificar a reforma, a destruição da Previdência na prática. Isso é mentira. Se a gente tiver, inclusive, a oportunidade de discutir um pouquinho isso aí, estou à disposição. Mas essa mentira não é só no campo da Previdência, não é só no campo da economia local. Essa mentira, Zé Álvaro, é o roubo da soberania nacional, né? Porque cadê o pré-sal? O que ele está fazendo com isso? Claro. Nós já tivemos uma dose de violência contra a soberania nacional no governo de Fernando Henrique Cardoso, quando se entregou de mão beijada a Vale do Rio Doce. Mas parece que agora quer se entregar tudo. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Pareceria que dentro de todo esse pacote que tu falavas e que motivou toda essa enorme greve nacional, não está só o problema
do que atinge visivelmente, rapidamente é materializável para a vida de cada cidadão e cidadã, como a Previdência, acabar, arrebentar com CLT e demais. Pareceria também, e as pessoas acho que não têm noção disso, que estão destruindo a soberania nacional. Então, nesse bojo, nessa problemática, me parece que o brasileiro está perdendo absolutamente tudo. É verdade, é verdade. No campo da soberania, eu falei no início, né, que eu via dois eixos principais, que era o eixo da retirada de direitos e o eixo da soberania. O campo da soberania talvez seja o mais grave, né, porque o Brasil fez a maior descoberta de petróleo do milênio em 2006, a Petrobras anunciou, e isso fez crescer os olhos dos americanos, cresceu o olho dos americanos, que tem uma política de tomar o petróleo no mundo todo, por bem ou por mal. Né? No Brasil, por isso eles participaram do golpe. A Operação Lava Jato é uma operação fundamental no processo de golpe. Tem alguns que veem esses caras, Sérgio Moro e companhia, como heróis. Eu não tenho dúvida que a Operação Lava Jato foi pensada lá fora, pelo Império do Norte, né? E tu tens inteira razão, o objetivo. Por isso que os americanos participaram do processo do golpe. Né? Eles já estão, o Pedro Parente, que é o presidente da Petrobras, está lá para desmontar a empresa, como está fazendo, e entregar o óleo do pré-sal, como já estão fazendo. Pedro Parente, de novo, volta a ser a equipe de Fernando Henrique Cardoso também. Exatamente, que é um entreguista mor, né? Adora fazer isso. Estão desmontando a Petrobras sem pedir autorização para o povo brasileiro, porque é uma empresa pública, né? E estão entregando já poços do pré-sal a preço de latinha de Coca-Cola, $1,6. Mas quando tu falavas do prejuízo para a mulher, especialmente da mulher trabalhadora negra, é essa mulher trabalhadora negra e os trabalhadores todos que usam o Banco do Brasil e sobretudo a Caixa Econômica Federal. O que vai acontecer com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Esses bancos que mesmo no período de Lula e Dilma já tinham, infelizmente, uma orientação muito mercadológica, né? Mas mantinham ainda um aspecto social bastante forte. Esse aspecto social foi detonado porque a ideia é simplesmente um dos aspectos do golpe é privatizar o que restou de estatais. A Petrobras, como tem uma simbologia muito forte, eles optaram em fazer a desmontagem e não privatizar. Por enquanto, a gente não sabe qual a evolução que o golpe vai tomar nos próximos meses, né? Sim, José, e você havia citado que existe uma mentira, né? A mentira da Previdência que esse golpe está colocando para nós goela abaixo mesmo. E você se colocou à disposição para explicar, eu gostaria que você explicasse para a gente, por favor. Isso, no conjunto de mentiras que os golpistas contam, né, para impor goela abaixo as suas reformas, uma das mais importantes, mais graves, é a mentira de que a Previdência Social no Brasil é deficitária. Isso é uma tremenda mentira, que tem um efeito sobre a população muito forte, porque as pessoas pensam o seguinte: não, tudo bem, eu até acho importante a Previdência, mas se não tem dinheiro, não adianta. Na verdade é uma mentira, porque quando os constituintes de 1988 fizeram o sistema de Seguridade Social, eles pensaram no seu financiamento. Seguridade Social implica em previdência, assistência social e saúde. Esse sistema é extremamente superavitário. Obviamente que com a crise dos últimos 2 anos, o superávit diminuiu, a crise, na maior recessão da história do Brasil, dentro da maior recessão da história do capitalismo, a maior crise da história do capitalismo, que é a que vive atualmente. Obviamente esse superávit diminuiu. Mesmo assim, tem superávit. E a solução para isso não é implodir a Previdência, não é acabar com a Previdência a serviço dos bancos, porque essa é a intenção da PEC 287. Né? Eles estão atendendo uma encomenda dos bancos, né? Implodir a Previdência. Ah, mas será que não é para salvar a Previdência? Não vejo nada de nobreza nisso. Eles querem implodir a Previdência para os bancos poderem vender previdência privada, é só isso. Obviamente que os poucos minutos que a gente dispõe aqui impede de aprofundar esse debate, mas evidentemente que a solução é fazer exatamente o oposto do que esse governo golpista vem fazendo, ou seja, o Brasil tem que crescer, distribuir renda e ter soberania e usar
o pré-sal para o nosso desenvolvimento. O pré-sal é o grande passaporte do Brasil para o desenvolvimento. Percebo que os golpistas estão fazendo exatamente o contrário. Por isso que, se não houvesse nenhum outro indicador de que foi golpe, isso já revelaria. É um golpe para entregar nossas riquezas, matérias-primas, para entregar nossas estatais e para destruir a soberania da sociedade brasileira. José Álvaro, muito obrigada. Agora a gente vai escutar os estudantes. A Maiara Santos foi às ruas no dia 28 de abril aqui em Florianópolis e escutou os estudantes nesta greve, que foi a maior greve do país. Estou aqui hoje junto com os meus amigos da ocupação. Estamos aqui com os trabalhadores, com as trabalhadoras, para não deixar essas reformas trabalhistas passarem. Vai afetar muito a nossa geração que está vindo agora, que já tem que entrar para o mercado de trabalho, né? E a reforma do ensino médio já passou, a PEC 55 já passou. Os estudantes vão sofrer, os estudantes que estão agora e os estudantes que vão entrar no mercado de trabalho vão sofrer muito com essas reformas. Quem faz a greve geral, de fato, são os trabalhadores, né? Quem consegue parar a produção, quem consegue parar o país, seja por um dia, seja por dois, são os trabalhadores. Mas com tudo que está colocado, com todos os ataques que a gente vem sofrendo, a juventude e os estudantes também estão sofrendo já na pele, sentindo diretamente, seja em corte da própria educação, da educação pública, universidade pública e também das privadas. E a questão da reforma da Previdência, que está extremamente latente aí, que, a minha geração de 20 e poucos anos vai sentir tudo que, se for aprovado dessa forma, a gente vai sentir tudo, né? Então, nesse sentido, a gente soma com os trabalhadores, soma junto com a classe trabalhadora para fazer uma greve geral bonita e parar o país todo. Não é uma coisa isolada, né? A reforma da Previdência ela não vem isolada agora pra gente. Vem depois de uma MP que vem para precarizar o ensino médio, de uma PEC 55 que vai cortar os gastos da educação e da saúde, e tudo isso impacta diretamente na nossa vida enquanto futuros trabalhadores, enquanto estudantes agora, e também, por exemplo, não pode esquecer que isso também vai ter um impacto maior nas pessoas negras, né? Que a gente sabe que hoje a população negra é extremamente pobre, está nas favelas, e a gente precisa também estar junto com essa galera, a gente precisa estar junto lutando contra tudo isso. Talvez no senso comum pense sim que é uma pauta diretamente dos trabalhadores, dos sindicalistas, mas se a gente for pensar, o principal efeito dessa reforma da Previdência é justamente quem está entrando no mercado de trabalho, quem está se formando como trabalhador, que é o caso de nós, os estudantes, né? Então quem vai ter que olhar para um horizonte de 40 anos, 49 anos de trabalho para poder se aposentar com uma aposentadoria um pouco mais digna é a gente, assim, né? Então quem pensou um pouco na questão, botou na ponta do lápis, viu que é uma luta que devia ser centralmente da juventude também, junto com os trabalhadores. O movimento estudantil vai estar sempre junto com as trabalhadoras e com os trabalhadores para o que daí vier. Os estudantes, Zé Álvaro, estão tendo um protagonismo extraordinário. São um pouco diferentes da nossa época, né? A coisa não vem tanto pelas correntes dos partidos políticos, ela vem de outra maneira. Como tu está vendo a participação? Tu tens filhos jovens, como que está vendo a participação da juventude? Eu acho fundamental, acho que o que pode, né, vai ser um dos elementos que vai estar dando uma qualidade diferente para esse processo de reação contra o golpe, né? Agora, no que se refere ao dia 28, a grande questão é que o movimento sindical, digamos, passou a assumir o processo, né? Diferentemente do que aconteceu em 2015 e 2016 contra o impeachment, na greve geral no dia 28, esse processo, apesar de ter sido enriquecido por jovens, estudantes, por mulheres e outros segmentos por exemplo, movimento de negros, indígenas também. Os indígenas, mas quem liderou o processo foi, como era de se esperar, porque é uma greve contra a produção, né, uma greve diferente de uma manifestação, foram os sindicatos. E aí tem um detalhe importante, Raul, que é o seguinte: por isso eles estão tentando, através da reforma trabalhista, quebrar o joelho dos sindicatos. Porque eles sabem que é o seguinte: no limite, é o movimento sindical e social quem tem estrutura para resistir. Para parar a máquina da produção. Exatamente. Então é fundamental descapitalizar, por exemplo, acabar com o financiamento dos sindicatos, porque eles precisam quebrar essa resistência. E até a Força Sindical, né, participou ativamente. Exatamente. Foi uma greve que mobilizou todas as centrais, né? Eu escrevi hoje pela manhã brincando, eu sempre faço uma linha no início da manhã, digo, bom,
o Michel Temer conseguiu nos unificar. Agora corresponde a nós nos tolerar, né? Exatamente. Será possível isso? Essa segunda parte é a mais difícil, né? É mais difícil. A unificação foi mais fácil. Sim, e agora a gente vai ouvir o José Carlos Ferreira, direto de Balneário Camboriú, fazendo a análise nacional sobre a greve do dia 28. Comentário ímpar. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Hoje preciso compartilhar com toda a nossa audiência, que não para de crescer, um dos melhores artigos sobre a greve geral do dia 28 de abril. Foi escrito pelo nosso colega de São Paulo, Igor Felipe Santos, e que tive a ousadia de fazer pequenas atualizações. Diz Igor, as entre aspas, informações de bastidores, divulgadas na grande mídia sobre as avaliações do Palácio do Planalto em relação à greve geral, deram o tom de como o governo iria tratar a maior paralisação das últimas décadas no país. O que os chamados jornalistas influentes, que na verdade são porta-vozes oficiais, diziam é que o governo iria avaliar uma mobilização muito maior e que não existiria uma greve geral. A cobertura da mídia tentou transformar a paralisação das atividades nas grandes cidades em atos isolados de uma minoria, de caráter político, de constrangimento e imposição do medo à maioria da população. A cobertura abusou de imagens de helicópteros, de pequenos grupos em piquetes e trancamentos de ruas, avenidas e rodovias. Assim, as TVs tentaram convencer seus públicos que a mobilização não passaria de ações isoladas, escondendo que o sistema de transporte público, ônibus, metrô, trens, bancos, escolas, fábricas, centros comerciais, serviços públicos, como os Correios, não funcionaram e que os trabalhadores ficaram em casa. Ao focar nas ações auxiliares de paralisação, os piquetes, trancamentos de vias e atos de rua, secundarizaram a força, extensão e caráter de massa da greve geral, que transformou uma sexta-feira qualquer de trabalho em feriado em todo o Brasil. A mídia, especialmente as TVs, atuou como instrumento auxiliar do governo e criou uma válvula de escape para Temer, que fez pronunciamento para diminuir a amplitude da greve, dizendo que a manifestação não envolveu a maioria da sociedade. A ação sofisticada da mídia, mais a contumaz cara de pau dos golpistas, foram utilizadas para que não se admitissem que a greve geral teve um impacto de massa, que todos os brasileiros sentiram os seus efeitos e que a maioria apoiou as manifestações contra as reformas da Previdência e trabalhista do governo Temer. O problema foi que a experiência vivida por milhões de brasileiros no 28 de abril valeram mais que as manchetes e minutos no Jornal Nacional, que não tiveram êxito nessa cruzada para esconder que a greve geral foi um sucesso e que as pessoas comuns se colocaram em movimento contra a retirada de direitos. Do Núcleo Catarina do Barão de Tararé, José Carlos Ferreira. Comentário ímpar. E a gente vai fazer um breve intervalo e no terceiro bloco, como a gente já sabe, fica com o pessoal lá do Oeste Catarinense, com Cláudia Weiman, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. Então, o terceiro bloco fica com o Oeste e no quarto bloco a gente volta com mais discussão aqui no estúdio da Casa da Outra em Florianópolis. Até mais! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional, com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis.
Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todos os sábados às 10 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade da Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira, 98.3 FM, a rádio da Baixada Maciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos iniciando mais um bloco do Informativo Paralelo aqui do Oeste Catarinense. Comigo, Cláudia Weimann na apresentação, Pedro Pinheiro no comando da edição, Júlia Sajorato e Paulo Fortes nas entrevistas. O dia 28 de abril aqui no Oeste foi simbólico. Foi bom ocupar as ruas e dividir as experiências com bastante gente que fazia tempo não víamos no espaço. Em Maravilha, onde o coletivo da Cooperativa Desacato realizou a cobertura do ato, nós vimos mais de 1.500 pessoas em marcha, fazendo gritos de ordem pela cidade, chamando o empresariado para ver a mobilização e liberar os trabalhadores e trabalhadoras que ficaram presos dentro do comércio. Também sentimos que muitos desses trabalhadores e trabalhadoras queriam se juntar, mas ficaram à mercê da gerência, na linha divisória entre a empresa e a rua. Em frente à empresa de Celso Maldaner, ainda em Maravilha, cartazes e a expressão da arte do estêncil formaram frases do tipo: Maldaner golpista, bandido e fascista, Maldaner ladrão, que retira direitos da classe trabalhadora. A gerência da empresa, formada por parte da família do deputado federal que votou a favor da terceirização e também da reforma trabalhista, chamou a polícia para retirar os militantes do local. Funcionários da empresa defendiam o patrão e gritavam contra o pessoal que estava na marcha. Então, policiais acabaram arrancando os cartazes que foram anexados no chão, restando apenas a palavra ladrão, que foi pintada na parede da empresa. O trevo de Maravilha também foi fechado, já passava do meio-dia. Depois, por volta das 14 horas, o trânsito foi liberado para o retorno. Em outros municípios do estado, as mobilizações seguiram durante a tarde. Atos aconteceram em 2 locais, na cidade de Chapecó, também teve em Dionísio Cerqueira, Itapiranga, Águas de Chapecó, Campo Herê, Quilombo, Abelardo Luz, Arvoredo, Faxinal, Curitibanos e Caçador. Charles Reginato, do Movimento dos Pequenos Agricultores, falou ao Informativo Paralelo durante a marcha. A greve geral hoje, nesse dia 28, um dia histórico, tem tudo para ser a maior greve geral da classe trabalhadora que aconteceu no Brasil. E aquilo que o Temer sempre dizia que ele ia unir o Brasil, ele conseguiu mesmo unir o Brasil, mas conseguiu unir o Brasil, conseguiu unir a classe trabalhadora contra ele. Porque ele é um governo ilegítimo, é um governo que não representa a classe trabalhadora, é um governo que chegou ao poder através de um golpe, né? E que está tirando todos os direitos dos trabalhadores, da classe trabalhadora, através da reforma do ensino médio, através da terceirização, através da reforma da Previdência, através da reforma previdenciária, né, trabalhista, e estão tirando todos os direitos dos trabalhadores que historicamente sempre foram poucos.
E neste momento, eles estão tirando tudo o que é possível de direito dos trabalhadores para fortalecer quem? Para fortalecer o rentismo, para fortalecer os grandes empresários brasileiros. Vane Plautz, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, também avaliou a greve. Eu acho que esse ato de hoje e os demais que estão acontecendo no Brasil todo, eles vêm realmente para dizer para esse governo golpista que o Brasil está acordado, que nós estamos vivos e que nós estamos na luta e que se precisar nós voltamos quantas vezes for necessário às ruas para dizer chega de tirar direito de servidores. Joana Sebem, do Movimento das Mulheres Camponesas, fez um relato sobre a importância da greve. É importante nós estar na rua, mostrar que nós estamos organizados e que não vamos ficar quietos nessa perda de direito. Não podemos perder direito que já conquistamos com muita luta e esse governo golpista está tirando tudo de nós. A juventude do meio popular, na voz de Rodrigo Ferreira, também deixou seu recado. Meu nome é Rodrigo Ferreira, sou da tribo da periferia e da PJMP. Vim aqui conversar um pouco sobre a greve que está ocorrendo hoje e falar sobre o nosso direito e sobre o povo golpista. Né? A gente está na rua para lutar pelo nosso direito e saber sobre mais. E a gente não está na rua para brincar, cara. A gente vem lutar já faz tempo e o governo quer roubar nossa aposentadoria, quer que a gente trabalhe com até 65 anos. Eles estão tirando direito nosso, cara, e voltando para a escravização. Isso seria um erro deles, cara, porque a gente não trabalha até uma certa idade, mas não tem mais força, né? E a gente vai lutar pelo nosso direito, nós vamos parar de lutar. Estamos aí na rua para isso e vamos conseguir. Sandra Zavascki, coordenadora regional do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, também participou desta edição do Informativo Paralelo e fala sobre a presença da categoria na greve do dia 28. Num primeiro momento, parabenizar e agradecer a todos os professores que se envolveram na mobilização para a paralisação do dia 28. A paralisação foi um sucesso, nós tivemos várias escolas totalmente paralisadas, outras parcialmente paralisadas. Participamos de 3 atos, né, em Maravilha, em Dionísio e Itapiranga, todos eles com uma boa representação. E é esse o nosso papel enquanto sindicalista, de estarmos mobilizando a classe trabalhadora contra a retirada de direitos. Direitos não se deixa perder, direitos se amplia ou pelo menos se mantém, né? E nós tivemos uma grande participação e esperamos que nós consigamos atingir o nosso objetivo. Jonas Anzolin, da FETRAF de Dionísio Cerqueira, também falou sobre como foi o dia 28 na cidade. Nós aqui em Dionísio Cerqueira fizemos uma atividade que foi uma caminhada pela cidade e dialogando com o comércio, né? Fazendo diálogo com as pessoas que estavam no centro, enfim, passamos no centro da cidade e tivemos o que a gente tira assim é que tivemos uma boa aceitação da população, né? E em seguida também continuamos a caminhada até o trevo de entrada da cidade, que é na BR, e fechamos a BR, ocupamos a BR, né? Um espaço público, então a gente ocupou a BR e seguramos em torno de 11 horas até as 3 da tarde a BR fechada, né? Então a gente acredita que, bom, no país inteiro aconteceu o ato e mais de 40 milhões de trabalhadores pararam e aderiram à greve geral. Isso diz muito, porque a gente consegue dialogar com a sociedade, as pessoas estão compreendendo a tamanha perca que é a reforma da Previdência, a reforma trabalhista,
E a gente precisa mais disso, a gente precisa dialogar mais com as pessoas, fazer mais trabalho de base, os sindicatos, os movimentos sociais, enfim, levar mais ainda as informações do que representa, do tamanho retrocesso que estas reformas que estão sendo propostas, né? Nós demos sim o recado para este governo, que não nos representa, que não representa a classe trabalhadora, mas também, ao mesmo tempo, dizemos que não foi a única vez, que terá novamente a organização de toda a classe trabalhadora e precisamos contar ainda mais com mais e mais trabalhadores e mais trabalhadoras para que possamos impactar ainda mais. Então, seguimos firmes e fortes nesta peleia. Depois de ouvir todos esses relatos, a gente acredita que se a greve não for o suficiente, então será o momento de nos somarmos em um processo de luta maior. Um grande abraço e até o próximo programa. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo, programa produzido pelo Portal Desacato. Agora a gente vai até as ruas de Florianópolis, que a gente gravou no dia 28 de abril, Trabalhadores e Trabalhadoras. Escuta só! A luta da classe trabalhadora hoje é uma luta pela sua própria sobrevivência. Hoje a gente está aqui para defender os direitos que a gente conquistou ao longo de muitas e muitas greves da nossa história, né? Nossos antepassados aí que estiveram nas ruas lutando desde 100 anos atrás, né? Através de greves. E hoje ainda é o único mecanismo que a classe trabalhadora encontrou para conquistar os seus direitos. Para o movimento LGBT, para a população LGBT, esse ataque aos direitos da classe trabalhadora é ainda mais agressivo porque nós sequer conquistamos ela, né? Hoje a gente não tem ainda diversos direitos previdenciários, né, para nossas companheiras e nossos companheiros. Então, assim, se aquilo que a gente não conquistou, né, a população já está perdendo, né, então é importante que a gente se una à classe trabalhadora, né, jovens, estudantes, para que a gente consiga manter aquilo que a gente já conquistou, conquistar mais, né, e avançar também nas nossas conquistas. Muito diferente a lógica da gente pensar que liberdade é o que eu posso fazer até onde começa a liberdade do outro, e que nem eles falam em Cuba, que não é divulgado, né? Que liberdade é solidariedade, cara. Solidariedade é liberdade, entendeu? Não é eu comigo mesmo, até onde vai o outro. Não, é eu com os outros. Os outros é a minha liberdade. É o que os outros, né, o que a gente consegue conquistar junto, que significa liberdade. Essa reforma ela afeta todo mundo, né? Afeta muitos homens e principalmente as mulheres, pela questão da jornada dupla, por aumentar o tempo de contribuição.
por aumentar também a idade, né? Porque hoje em dia, para te aposentar, a mulher se aposenta com 60 anos por idade, vai passar para 65, né? E o tempo mínimo de contribuição hoje é 15 anos, vai passar para 25. Então, quer dizer, são mais 10 anos de tempo de contribuição, sendo o mínimo, né? Para aposentar com 100% seria os 49 deles. Então, o mínimo para aposentar hoje é 25%. Isso significa para as mulheres que boa parte das mulheres que estão hoje no mercado de trabalho, aos 65 anos de idade, não vão ter o tempo para se aposentar. Então elas vão continuar trabalhando, né? Esse é um dos principais pontos para as mulheres. Outra coisa é que vai aumentar a informalidade, né? Porque as mulheres ainda fazem serviços domésticos, né? Ainda são as faxineiras, são as empregadas domésticas. Então o que acontece? Elas não vão mais querer assinar a carteira, porque nenhum empregador vai querer assinar a carteira dessas mulheres, porque não tem vantagem. Vai perder a vantagem hoje em dia de assinar a carteira, porque tu não tem mais previsão de se aposentar. E essa reforma ela não é para daqui 20, 30 anos, ela é para amanhã. O dia que ela for aprovado, ela vai ter reflexos, porque vai ter gente morrendo. A nossa luta é por unificação e por demarcação das nossas terras indígenas. Demarcação devia ser para eles, né? Mas, enfim, é por demarcação de terra, pela saúde, pela educação. Às vezes eu fico abismado, porque eles o Brasil tem um país que tem mais impostos no mundo. Mentira! Pode ter imposto a mais para os trabalhadores que pagam os seus impostos no produto, mas os grandes empresariados não pagam quase nada de impostos. Recentemente, esse governo usurpador acabou beneficiando em 25 bilhões de reais o Itaú. Isso é um massacre internacional. Garante que uma empresa privada, como um banco financeiro, que é o Itaú, que tem lucros exorbitantes apesar da crise, seja agora beneficiado a 25 bilhões, que é um valor que não é pouco, que garantiria, por exemplo, alimento na mesa de um povo que é pobre, que necessita, mais de um ano. É o Estado mínimo e isso está sendo vendido como se fosse a solução dos problemas das pessoas, né? E aí que a gente fala da mídia, né? Dessa porcaria dessa televisão que a gente estava comentando, que ela consegue fazer com que isso entre na cabeça das pessoas por osmose, como se fosse natural, e as pessoas vão reproduzindo aquilo sem saber nem do que elas estão falando exatamente, né? Que é uma pena, né? É uma pena, porque a gente aí cai em outros assuntos, né? Falta de educação, né? Falta de várias coisas. Estamos sendo educados pela Globo, né? Desde criancinha, assim, é ideológico, né? Querida lembrança, Janaína Machado, querida lembrança. Para nós fundadores, temos dois aqui no estúdio, o Juan Luiz e eu, e a Tali, né, República Dominicana, mais uma vez, e não fica feio, que a audiência me perdoe, não fica feio falar bem da gente, mas, mais uma vez, eu diria que por quarta vez, vocês arrasaram, como falou nossa querida Helene Tavares, vocês deram um banho aqui no Oeste, em Caxias, em Porto Alegre, vocês deram um banho. Então eu, como antigo cofundador da cooperativa e do portal, quero parabenizar vocês três e todo o resto dos companheiros. Não vou mencioná-los aqui porque seria farto. Quero fazer apenas uma menção fora do estado, duas menções fora do estado, o trabalho da Bárbara Lippel e da Sabrina Ritter, né? Ontem, inclusive, 1º de maio, nós tivemos também o trabalho ao vivo de Porto Alegre, da Noelia School. Mas está cada vez mais o desacato presente e quero agradecer a audiência. Passavam nossas câmeras, gritavam desacato, desacato. Nós não merecemos tanto, nós apenas estamos fazendo com profissionais o que precisamos fazer. E de resulta disso, eu quero confabular com o Zé Álvaro para assistir o lançamento, na verdade, uma edição especial do Jornal dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Durante 5, 6 anos, o Portal Desacato quis fazer esse programa, quis lançar, vai ser um programa semanal no início, que vai ir às 18 horas e 45 minutos, no início nas segundas-feiras, mas é um programa que vai virar semanal, e ontem teve seu lançamento prévio, com uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras de Santa Catarina e do Brasil como um todo e do mundo. Esse programa é apresentado por nossa apresentadora aqui também, Caroline Dallagnol. Ela veio de Caxias, lembre-se, audiência, para esse cometido, e nós temos no ar o Jornal de Trabalhadores e Trabalhadoras. Vocês podem
assistir o programa tanto no Facebook como no Twitter e, sobretudo, no grande telão que tem a capa do portal, ok? Direto aqui de Florianópolis, vamos ouvir o comentário de Elaine Tavares. Comentário ímpar. Digam o que disserem os meios de comunicação comercial, a greve geral do dia 28 foi um sucesso. Ao contrário do que acontece normalmente quando os trabalhadores acabam indo para os seus locais de trabalho, dessa vez não foi assim. Desde a madrugada, em todos os cantos do país, os grevistas se mobilizaram, interrompendo as vias, impedindo assim que as pessoas saíssem dos seus bairros. Também nas grandes cidades, o transporte coletivo parou, e isso foi fundamental para o sucesso. Assim, em todo o Brasil, desde os recantos mais escondidos, saltaram as vozes e as bandeiras de luta. Os trabalhadores sabiam muito bem o que estava em jogo: o fim da aposentadoria e o fim de todos os direitos. Agora o desafio é manter a mobilização acesa. A reforma trabalhista já passou na Câmara e deve passar pelo Senado, possivelmente com a mesma velocidade. Isso significa que em uma semana tudo poderá estar decidido. Como os atos de greve foram na maioria pacíficos, talvez não sejam suficientes para tocar os senadores. E ainda que o presidente da casa tenha dito que é contra a retirada dos direitos, quem pode saber? Quantos jantares nos palácios não rolarão e quantas notas verdinhas não passarão por debaixo do pano? Vai se saber. Por isso não dá para baixar a guarda. A movimentação desse dia 28, que a televisão golpista insiste em chamar de confusão, mostrou que a população está atendendo ao chamado da luta. Por alto, mais de 35 milhões de pessoas foram às ruas, fora aquelas que não chegaram aos atos, mas que mesmo em casa estavam apoiando. Gente demais para ser ignorada. Apesar da ideologia dominante ainda manter cativas algumas pessoas na ideia de que quem estava na rua era vagabundo, uma olhada cuidadosa na realidade mostra que não foi bem assim. Vieram para a rua os padres, as freiras, os trabalhadores dos metrôs, as motoristas, funcionários públicos, faxineiras, estudantes, o pessoal do escritório e até os comerciários. As cidades ficaram com seus centros vazios. As lojas não abriram, aeroportos não funcionaram. E se as coisas não funcionaram, é sinal de que tem que ter alguém para fazê-las funcionar. Então, os que pararam não são vagabundos, são trabalhadores, aqueles que verdadeiramente geram a riqueza de qualquer país. O tamanho do inimigo finalmente juntou toda a esquerda e os atos aconteceram de forma unificada. A força da mobilização foi tão grande que quebrou a empáfia de alguns governantes que tiveram de se curvar ao povo em luta. No Rio de Janeiro, a batalha foi mais feroz e não é para menos. Os trabalhadores estaduais enfrentam sistematicamente o atraso nos pagamentos de salário. No mês de março, por exemplo, o dinheiro saiu só no dia 18, enquanto as contas são cobradas até o 5º dia útil. Ficar sem salário para pagar as contas é um vandalismo muito grande. Nas mídias que seguem paternalmente amparadas pelo dinheiro público, o discurso reproduzido à exaustão é de que o movimento só causou transtorno e que as pessoas de bem foram impedidas de trabalhar por conta da ação dos tais vagabundos e que a reforma trabalhista é boa e vai aumentar as chances de emprego. Mentiras e mais mentiras que não se sustentam diante da realidade. Quem teve acesso às informações pelas redes sociais, ou mesmo aqueles que viram passar as gigantescas manifestações em todos os lugares, saberão que naquele dia 28, dia de greve geral, as gentes se levantaram e que estão contra as reformas do Temer e do bonde do Congresso. Agora é fazer esse bolo crescer e transbordar para que os políticos sintam que estão esticando demais a corda. Ou para a reforma, ou os trabalhadores saberão o que fazer. O ensaio foi bonito, mas a luta continua. Elaine Tavares, de Florianópolis, para o Informativo Paralelo. Comentário ímpar. A esse comentário da Elaine se soma o que falava Tali no fechamento dessa edição especial do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Parece que ainda é possível termos uma greve geral mais estável, ou seja, por tempo indeterminado. Isso a gente vai saber. O Informativo Paralelo está sendo publicado na quarta-feira. Isto vai ser mais claro na quinta-feira à tarde. Queria, antes de te agradecer pela visita, que fechássemos discutindo os bancos. Eles sempre ganham, Zé Álvaro. Sempre. Vão ganhar de novo? Eu não sei, eu espero que não, né? A Elaine destacou um aspecto muito importante, que é o seguinte: se ficar nisso,
se ficar nessa greve foi a melhor da história, etc. Mas se ficar nisso, não vai acontecer nada. Os movimentos têm que ser crescentes e chamar os que ainda não vieram. E, de repente, chegar a uma greve por tempo indeterminado, porque eu acho que daí derrubaríamos esses fascistas, esses golpistas. E aí, se isso ocorrer, os bancos não vão ganhar, que é a nossa torcida. Porque é bom a gente lembrar, Raul, que nós temos 3 grupos básicos de interesse aí, né? 3 grupos básicos. São os ladrões, é a turma do Temer, né, que queria apenas acabar com a sangria. O segundo grupo é o Império do Norte, que está envolvido no golpe até o pescoço. E o terceiro grupo é chamado plutocracia. Os bancos lideram isso. Os bancos, né, vivem do Estado, apesar de eles criticarem o Estado, eles vivem basicamente hoje de serviço da dívida pública, que transfere para eles todo ano mais do que é transferido para a Seguridade Social, né? Então a minha expectativa é que os bancos percam, porque tudo isso que está acontecendo no processo de golpe, quer dizer, das ações decorrentes do golpe, são ações que satisfazem 0,5% da população, talvez 0,3% da população, contra todo o povo. Esse conjunto de reformas para tirar direito e tirar soberania é feita contra todo o povo. Repito, nem a ditadura tentou algo desse tipo. Zé Álvaro, foi um prazer te ter aqui na Casa da Outra mais uma vez, muitas vezes já vieste por aqui. Seguimos agradecendo todas as semanas tua contribuição no Portal Desacato, mais de um artigo por semana. Aproveito para agradecer a Cristiane Gonçalves, a Vanessa também, que nos enviam sempre muito atentamente teus materiais para Dona Tali dispor deles e enviar para os editores. Vamos ver se é como fala a nossa diretora-geral, se realmente de fato vem uma greve por tempo indeterminado para que, como tu desejas e todos nós que somos os vagabundos desejamos, de vez passe essa desgraça, esse câncer que está vivendo o Brasil, que de fato está vivendo faz 500 anos, né, Zé Álvaro? Mas agora a coisa está muito pior. É verdade, aproveito para agradecer também a oportunidade que vocês nos dão e parabenizar vocês pela garra, pela perseverança, né, tentar furar esse bloqueio aí do oligopólio da mídia. No Diese eu sei que a nossa luta é árdua, mas a de vocês é mais braba ainda, porque vocês se enfrentam diretamente os gigantes aí da mídia, né, que apoiaram, estão até o pescoço no golpe de Estado, inclusive no Brasil. Quero te agradecer mais uma vez, Álvaro Cardoso, economista, coordenador do Diese. Fazer uma menção no final do programa de saudação aos companheiros indígenas que foram atingidos pela violência dos jagunços, pela violência dos fazendeiros, dos donos da Casa Grande, tiveram até 6 membros decepados. Então, afirmar esse abraço na nossa condição de trabalhadores e irmãos das companheiras indígenas, dos companheiros indígenas de Maranhão, que tiveram até 6 membros decepados. É isso por hoje? Sim, Informativo Paralelo está chegando ao seu final. Essa semana foi uma semana forte de lutas com a greve geral. E na próxima semana tem mais, né, Carol? Com certeza, e lembrando que você que nos escuta pode participar deste programa mandando pautas, sugestões, críticas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info. E também pelo WhatsApp, que é o DDD 48 98807 7742. Quero agradecer a presença dos nossos visitantes e cooperados aqui, Juan Luiz e Maiara Santos. Agradecer a presença do nosso convidado José Álvaro. Obrigada, Raul Fittipaldi. E na próxima semana a gente volta com mais Informativo Paralelo. Boa cirurgia, Jana! Tchau, tchau! Tchau, obrigada. Boa cirurgia. Beijo, tchau, gente. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weimann. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!